Segurado, você sabe qual é a diferença entre as contribuições com alíquota de 5, de 11 e de 20%? Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso e é por isso que eu te convido a ficar um pouquinho comigo que eu vou te passar essa informação. Meu nome é Alessandra Campos, sou especialista em Direito Previdenciário e te convido a já se inscrever aqui no nosso canal. E a gente gosta muito de falar sobre tema previdenciário, porque a gente sabe que pouco é comentado e pouco é falado sobre o direito previdenciário. Então, a necessidade é grande de esclarecer sobre os pontos, de como contribuir. Então, aqui está. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre as contribuições de 5, de 11 e de 20%, quando fazer e qual é a diferença dessas contribuições. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que as alíquotas não é apenas uma escolha do contribuinte. Ela precisa também obedecer alguns requisitos, algumas regras que definem aquela alíquota. Então, por isso, a gente precisa estar bem antenado, porque não é qualquer alíquota e não é qualquer valor que se encaixa. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a alíquota de 5%, que inclusive já aconteceu no meu escritório, um cliente que ele fala assim, olha, atualmente eu estou contribuindo com 5%, porque eu acho que ficou melhor, coube no meu bolso. Calma, bebê, não é assim. Olha, contribuições com 5%, alíquota de 5%, ela precisa obedecer alguns critérios. Quais são os critérios? Inicialmente, eu preciso perguntar a você. Você é inscrito no CadÚnico? Você se cadastrou? Pois é, essa é a primeira forma, é o primeiro requisito que a gente precisa preencher, que é ser de baixa renda. Eu posso me autodeclarar de baixa renda? Não pode. Ou seja, para que você contribua com 5% sobre o salário mínimo, é necessário, inicialmente, que você esteja cadastrado no CadÚnico como uma pessoa de baixa renda. E não pode ser uma autodeclaração. Quando eu falo autodeclaração, eu não posso achar que eu sou de baixa renda. Eu preciso estar cadastrado como baixa renda para acessar esse direito a contribuir na alíquota de 5%. Um outro detalhe, eu posso contribuir com 5% sobre o teto da Previdência, imaginando que eu vou contribuir com 5%, pode ser que eu ganhe o teto quando eu for me aposentar? Também não pode. Os 5% é sobre o salário mínimo, não pode, você pode contribuir, você pode, mas ele não vai considerar que você contribuiu com base no teto. Ele sempre vai considerar que a sua contribuição foi com base no salário mínimo, tá bom? Então, primeiro, antes de você começar a contribuir com 5%, a gente está falando na alíquota de 5% daquele trabalhador facultativo, ou de baixa renda, que a gente precisa pedir a autorização. Uma dona de casa, por exemplo, ela pode contribuir com 5%, desde o momento que ela contribua como baixa renda. Deu para compreender? Então, ela tem que estar cadastrada e ter essa certeza que ela é considerada como baixa renda. Aí nós temos também a alíquota de 11%. Essa alíquota de 11% é um plano simplificado para contribuir com a Previdência. E ele pode contribuir, eu posso contribuir 11% com base no teto da Previdência? Sinto muito em te dizer, mas poder pode, mas não vai considerar o teto para a sua contribuição. Ele vai ser seco
quando você abrir o seu CNIS, são as informações sociais suas, você pode contribuir com o valor que quiser, mas lá vai aparecer limitado ao salário mínimo. Então é 11% com base no salário mínimo. Não adianta contribuir de outra forma. Inclusive, a gente vai falar de uma coisa que é tanto para a alíquota de 5% quanto para a alíquota de 11%. São duas formas de contribuição que você se aposenta por idade e não se aposenta por tempo de contribuição. Esse período que você fez a contribuição com alíquota de 5% e de 11%, ele não entra como tempo de contribuição caso você pretenda se aposentar por tempo de contribuição e as suas regras de transição. Então, ficar bem atento, porque caso você seja uma pessoa que já trabalhou muitos anos e que falta pouco para se aposentar, mesmo nas regras de transição, né, da reforma da Previdência, ver se vale a pena, porque você não vai atingir o tempo de contribuição necessário para aposentadoria por tempo de contribuição, e sim para idade. Ele vai computar o tempo de contribuição para idade. Então, vamos dizer que você tem 5 anos e contribui para a Previdência, como, por exemplo, como o simplificado. Vai aparecer 5 anos para se aposentar para idade, você já tem 5 anos de contribuição, mas para tempo de contribuição você não possui nada, porque ele não vai computar isso como tempo de contribuição. Deu para compreender? Vamos lá. Um outro detalhe que nós temos também é a situação da alíquota de 20%. 20%, gente, é uma alíquota normal, onde você, tanto o facultativo quanto os autônomos, eles podem contribuir 20% com base no teto ou 20% com base no salário mínimo. E isso a gente precisa entender bem, porque tem muitas pessoas que às vezes estão contribuindo com base no 20% para o salário mínimo e que nem teria necessidade caso ele só fosse se aposentar por idade. O contrário também, porque se ele está contribuindo só para se aposentar por tempo de contribuição, ele não pode estar contribuindo com 11%. Então, por isso que é muito importante ter conhecimento e saber as diferenças da alíquota. Então, vamos lá, recapitulando. 5% são para aquelas pessoas que contribuem com base no salário mínimo e que são cadastrados e são considerados baixa renda, portanto, são cadastrados no CAD único. 11% para quem só vai contribuir com base no salário mínimo e principalmente que não vai se aposentar por tempo de contribuição, apenas por idade. E os 20% é que você pode contribuir tanto com base no mínimo até com base no teto e que você vai se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição. Eu espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho e principalmente fazer uma escolha certa para não contribuir errado. Não esqueça não, clica aqui no sininho, se inscreva e eu aguardo também caso você queira dar alguma sugestão para temas falando sobre a Previdência. Eu também estou aceitando sugestão. Beijo para você e obrigada até por aqui.